Olá, estamos começando o programa Gestão em Foco, hoje como tema Finanças Municipais. Como sempre, recebemos o apoio e o acompanhamento de professores e acadêmicos do curso de Administração Pública da UDESC, na ESAIC. Hoje estamos conosco o professor Arlindo Carvalho Rocha, mais uma vez conosco, né, professor Arlindo? Obrigado pela presença. Satisfação é minha de estar presente. Professora Carla Rosanski, obrigado pela presença. Obrigada também pela participação, pela oportunidade de a gente estar podendo colaborar um pouco aqui com a comunidade. Obrigado. E estarão também conosco durante o programa a professora Ivonete Ramos e a acadêmica Laura Linhares. Hoje para refletirmos sobre finanças municipais. Professor, antes da gente mergulhar um pouco mais, avançar nesse assunto, o que vem a ser o que é que contempla as finanças municipais? As finanças municipais a gente pode tratar como orçamento público, quer dizer, a estimativa de todas as receitas, toda a arrecadação do município, tudo que ela recebe via transferência do Estado, da União, são todas as receitas do município, né? E também tem no orçamento público a aprovação das despesas. Então essa aprovação que ocorre no Legislativo, é feita pelo Executivo e ocorre no Legislativo, a aprovação das despesas, então seria as receitas e despesas do município. Professor Arlindo, nós já conversamos aqui, né, sobre o orçamento, sobre tudo que envolve essa previsão de gastos, de arrecadação, que isso parece ser um universo bem complexo para o cidadão, né? Como a gente pode entender um pouco melhor sobre este bicho de 7 cabeças que vai gerenciar, que vai dizer que se é possível não realizar tal serviço público? A melhor forma é tentar acompanhar efetivamente a discussão do orçamento, quando ela é feita tanto no Executivo, quando estão preparando, elaborando o orçamento, quanto depois na Câmara Municipal. Essa discussão dá a possibilidade, nas audiências públicas, inclusive são obrigatoriamente realizadas, ela dá a possibilidade do cidadão acompanhar e saber o que está acontecendo, o que está sendo programado e principalmente quais são os compromissos que a administração está assumindo em realizar algum tipo de obra, algum tipo de serviço, alguma coisa assim. Esse eu acho que é o fundamental. Antes de entender propriamente dito o orçamento, saber o que está acontecendo. E nessas audiências e nas votações, etc., o cidadão pode saber muita coisa, bastante coisa sobre isso. Professor, no momento da análise desse orçamento, que cabe à Câmara Municipal, é também a ocasião de se tornar pública essa discussão, ao menos aprofundar com a comunidade essa discussão que o professor tem falado? Sim, esse é o papel do Legislativo? É papel do Legislativo isso. Os próprios vereadores são os representantes da sociedade, né? São os representantes da comunidade. Mas, independente disso, a legislação trata que tem que ocorrer essas audiências públicas, justamente para dar oportunidade de a sociedade participar dessas discussões. Então, além do orçamento, também chamado orçamento participativo, que ocorre em alguns municípios, em outros não, tem essa oportunidade via audiências públicas do Legislativo. Então, isso ocorre direto com as comunidades e é a oportunidade aí de saber o que está sendo planejado para o seu orçamento, para o seu município. E nesse universo, o que vem a ser o controle, que é essa ferramenta de acompanhamento constante das finanças municipais? Pois é, um dos papéis do Legislativo, além de aprovar esse orçamento, legislar sobre esse orçamento, é de controle. Esse controle ele é auxiliado pelos tribunais de contas. No caso aqui de São José, pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, esse papel de controle já ocorre em todos os meios de administração. A gente diz que é uma função da administração. Então, tanto na administração empresarial quanto na administração pública, a gente tem o importante papel do controle. Então, o Legislativo tem esse papel essencial de controle. Tá? Esse controle pode ser, inclusive, subdividido. Dentro dos órgãos do Executivo, existe uma exigência legal que tenha-se um controle interno e esse controle externo que é papel do Legislativo. Professor, que é um papel de tornar essa caminhada saudável, né? Assim, nós vamos investir aquilo que podemos, ou seja, teoricamente deveria ser assim, né? Exatamente. Permitir que as pernas deem os passos adequados. Esse é fundamentalmente, duas coisas acontecem. A primeira é quando da votação do orçamento, o orçamento é autorizativo, quer dizer, o Legislativo está autorizando o Executivo a realizar determinadas despesas em função de determinadas políticas públicas que ele vai desenvolver. Mas o segundo momento, e esse é mais importante ainda, é saber se o Executivo está realmente fazendo aquilo que prometeu fazer e que foi autorizado a fazer,
E mais do que isso, quer dizer, além de estar fazendo aquilo, utilizando o recurso de forma ruim, digamos assim, em despesas ruins, ou seja, despesas mal feitas, superfaturadas, coisas desse gênero. Então, esse controle, esse acompanhamento da própria execução do orçamento, ou seja, de todas as políticas públicas, se elas estão sendo bem realizadas, se os recursos estão sendo bem empregados, se estão trazendo vantagens efetivamente para a comunidade, para a sociedade. E esse é o papel fundamental do legislativo. E esse controle ele vai obedecer os parâmetros estabelecidos por lei, né? É a lei que vai me orientar até onde eu posso, o que eu não posso, não é uma análise pessoal do controlador, né? Não. Existe toda uma legislação que vai tratar, principalmente a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi um grande divisor de águas, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal obrigou o Executivo a estar tratando com mais cuidado toda essa questão orçamentária, né, de finanças públicas. Então, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, muitas coisas do controle começaram a aparecer, muitas punições, né? Muitos prefeitos começaram realmente a ser punidos por má gestão de recurso público. Então, foi um marco realmente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quais são os fundamentos do controle? Assim, o controlador, vamos chamar aqui o papel do controlador, né? Que deve acompanhar essa questão financeira. Quais são os parâmetros que ele estabelece, que ele deve vislumbrar, que ele deve acompanhar dentro desse universo de orçamento de um município? Bom, na verdade, em primeiro lugar, se o Executivo está cumprindo a lei. É o primeiro ponto. Ou seja, a lei define uma série de parâmetros, né, para a execução da despesa, e essa despesa deve ser legal, quer dizer, deve seguir esses parâmetros de lei. O segundo ponto que me parece importante é não executar algo além daquilo que está sendo programado, que foi definido na própria legislação. Bom, e aí, a terceira questão fundamental é ver se existe um retorno disso do ponto de vista daquilo que foi programado em termos de legislação e de autorização, se aquilo está trazendo retorno efetivo para a sociedade. Esses, me parece, são os 3 pontos fundamentais do controle. Se ele cumpre a lei, se de fato ele não está se excedendo na utilização dos recursos, e terceiro, se isso está trazendo algum benefício para a sociedade. Esse terceiro ponto entra aqui, é uma questão mesmo de qualidade dos serviços, eficiência e qualidade? Sem dúvida, quer dizer, porque ao autorizar a despesa, eu fixo uma série de objetivos, metas, etc. E isso tem que ser cumprido efetivamente. Porque se não for, não basta eu seguir a lei, mas eu tenho que seguir a lei para a utilização dos processos de despesa, mas eu tenho que dar consequência a essa despesa. Ela também não pode ser uma despesa simplesmente por ser uma despesa, né? Ela tem que trazer alguma vantagem, algum benefício para a sociedade. E exatamente essa é a questão. Um exemplo disso, não adianta eu construir a escola e não contratar professores. Fica aquela obra lá fechada, quer dizer, mau uso do recurso público. Né? Até da gente encerrar esse bloco, a gente vê que, na verdade, então, o controlador ele exerce um grande papel de colaboração, é um grande colaborador para o gestor apontar resultados lá na frente, né? Às vezes parece que é um papel dentro do quadro, dentro da estrutura, que pode não aparecer tanto, né? Mas é que vai ser um grande parceiro, de um bom gestor, né? Exatamente. Uma das questões que as pessoas olham com muita intensidade é, na verdade, a questão da lei. Se está cumprindo a lei, que é o papel do controlador, obviamente. Mas, além disso, quer dizer, além de cumprir a lei, tem que se saber se aquilo que está sendo feito está trazendo algum benefício, porque senão o fato de cumprir a lei perde sentido, né? Exatamente, não tem nenhum sentido lógico. E perde. A própria origem do orçamento público já traz essa questão de controle, porque antes não tinha. Então, na ideia de controlar as finanças do reinado, então já veio a questão do controle. Então, se eu não tivesse esse orçamento público, quer dizer, o controle não poderia ocorrer, porque eu não tenho planejamento do que vai acontecer. Então, como eu tenho aqui o orçamento público, aí sim eu posso controlar se foi executado, se não foi executado da melhor forma.
Tá certo, a gente vai fazer um breve intervalo. Voltamos em instantes falando sobre finanças municipais, hoje compreendendo um pouco mais sobre essa legislação e o papel do controle das finanças municipais. Acompanhe conosco o Gestão em Foco. Nós voltamos em instantes. De volta com o programa Gestão em Foco, hoje falando sobre finanças municipais. Professora Arlinda, a gente encerrou falando um pouco da legislação que orienta nesse trabalho de controladoria, e a legislação ela estabelece parâmetros, por exemplo, de percentuais de investimentos dos recursos do orçamento em determinadas áreas, né? Sim, exatamente. Na questão dos municípios, são praticamente 3 grandes parâmetros. O primeiro é a educação. A Constituição obriga que o município gaste 25% do seu... Vou falar do orçamento, não é bem exatamente do orçamento, porque na verdade é das receitas de impostos, mais transferências de impostos, 25% disso tem que ser aplicado em educação. E em ações de saúde são 15% desta mesma receita, desse mesmo composto de receita. E alguns limites constitucionais também, por exemplo, limites com pagamento pessoal, que no caso do município, os gastos com pessoal estão em torno de... o limite máximo é 60%, né, para o município inteiro com gasto pessoal. Depois tem limites para o executivo e para o legislativo. No caso do executivo é 54%, e do legislativo, especificamente Câmara de Vereadores, 6%. E são esses parâmetros que vão orientar então o trabalho do controlador, né? Professora, nós queríamos explicar um pouco aqui também que são como que se divide esse trabalho de controle e de acompanhamento. A senhora já falou de controle interno, controle externo, mas o que acontece? Qual é o papel de cada um? Certo. A partir da Lei 4.320, já em 1964, já se tratava dessa questão de controles. Qual era o papel do controlador? Que era justamente auxiliar na gestão, verificar as contas, aprovar as contas, né, as contas do governo, queira municipal, estadual ou da União. A partir da Constituição Federal de 88, o artigo 74 explicitou que todos os órgãos, Poder Executivo, Legislativo e no Judiciário, deverão conter controles internos. Tá? Esses controles internos vão justamente acompanhar o dia a dia daquele órgão com relação aos seus gastos. É aquilo que a gente falou no bloco anterior, é quem vai dar esse suporte então para o gestor, né? Se está cumprindo a lei, se está cumprindo objetivos. Exato. O controle interno, na verdade, é um órgão do próprio ente que está fazendo, que está usando ou fazendo, executando o orçamento dentro do próprio estrutura de poder. Por exemplo, o Poder Executivo é um órgão do Poder Executivo que faz o controle das suas despesas, das suas receitas e despesas. No caso do Legislativo, um órgão dentro do próprio Legislativo que faz esse controle. No Judiciário é exatamente a mesma coisa. Daí porque ele é controle interno, ele está dentro da estrutura do poder que faz, que está executando aquela política, aquela despesa, aquela receita. E esse controle interno é responsável, junto com o prefeito, por exemplo, na prefeitura, no órgão executivo, pelas contas, pela legalidade ou ilegalidade. Então, qualquer coisa que ele observar incorreto, ele deve justamente tentar já ajustar ou, se não, denunciar para o controle externo. Então, ele vira um apoiador do controle externo, que no caso aqui, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Então, o controle interno é um apoiador da gestão, diretamente, né? E também do controle externo. Que é o Tribunal de Contas. Que é o Tribunal de Contas. Que é quem vai analisar os gastos do município. Na verdade, o controle externo o controle externo é uma prerrogativa do Legislativo, em cada ente. No município, do Legislativo Municipal, no Estado, do Legislativo Estadual e na União, do Congresso Nacional. A prerrogativa é do Legislativo. Porém, ele exerce esse controle externo com a ajuda do Tribunal de Contas, no caso da União, dos Estados, os Tribunais de Contas dos Estados, e no município, os Tribunais de Contas do município, quando o município tem Tribunal de Contas próprio, ou do Estado, quando
Não tem. Afinal de contas, então, ele é um apoio ao legislador na análise financeira do ente, vamos por aqui. Exatamente. O Tribunal de Contas, ele tem lá as suas atribuições constitucionais, mas a atribuição de controle externo é do Legislativo. E essa atribuição é exercida com o apoio dos tribunais de contas, de modo geral. É por isso que às vezes acontece, quando as contas do prefeito sempre devem ser aprovadas pelo Legislativo. É por isso que algumas vezes vem uma orientação do Tribunal de Contas, uma análise técnica do tribunal, e a decisão no Poder Legislativo é diferente? Aí tem que se entender como é que funciona essa estrutura. Na verdade, o prefeito, ele tem dois tipos de contas, né, de julgamento de contas. Um é o julgamento técnico como ordenador de despesa. Toda vez que ele ordena uma despesa, que ele faz uma despesa, determina uma despesa, ele é julgado tecnicamente pelo Tribunal de Contas para ver se a legalidade da despesa está dentro das normas legais, etc. O segundo tipo é como agente político. Ele é julgado, as contas dele são julgadas como agente político, como aquela pessoa que está definindo os destinos do município, etc., como agente político. Nesse segundo caso, que é o que a gente chama de contas do prefeito, contas do governador, contas do presidente da República, esse é um julgamento político. Quem tem atribuição para fazer esse julgamento é a Câmara de Vereadores, no caso do município, e não o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas apenas faz uma coisa chamada parecer prévio. Parecer prévio é um documento em que o Tribunal de Contas faz uma série de análises, né, sobre várias questões legais, inclusive se o município está gastando 25% dos seus tributos em educação, em saúde, enfim, tudo isso daqui. Ele faz um documento chamado parecer prévio e recomenda a aprovação ou a rejeição das contas do prefeito. Quando vem esse processo, né, para a Câmara Municipal, o que acontece? A Câmara de Vereadores, ela se reúne numa sessão específica e vota as contas do prefeito. E aí é o seguinte, se o Tribunal de Contas emite um parecer prévio pela rejeição das contas, mas 2/3 dos vereadores votam pela aprovação, as contas são aprovadas. E vice-versa, quer dizer, se na verdade o Tribunal de Contas faz um parecer prévio pela aprovação das contas, porém, essas contas são votadas por 2/3 dos vereadores e eles julgam as contas, né, irregulares ou rejeitam as contas, ela é rejeitada. Então, na verdade, é um julgamento político, ele não é um julgamento técnico. Técnico é o parecer do Tribunal de Contas que diz, olha, tecnicamente você tem esses problemas e eu diria que as suas contas deveriam ser rejeitadas. Mas aí, politicamente, os vereadores decidem se vão aprová-las ou rejeitá-las. É por isso que, às vezes, o tribunal diz... Por isso a gente fica sem entender, né? O tribunal deu um parecer técnico de uma forma e a ação política foi outra. Né? Exatamente. E é assim que a Constituição prevê. Professor, antes da gente encerrar esse bloco, diante de todas essas ferramentas de controle e acompanhamento, também é fundamental, é importante que aconteça o controle social, né? Que nós, enquanto sociedade, sejamos corresponsáveis por toda essa caminhada financeira de um município. Né? Exatamente, não só elegendo os nossos representantes aí na Câmara de Vereadores, mas também atuando fortemente no dia a dia. Tanto é que a própria Constituição Federal incentiva isso. Quando ela fala nos controles, ela cita que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Então, quando acontece alguma situação irregular que você observou, ficou sabendo, tem como ir lá num apoiador desse, que pode ser o Ministério Público ou o Tribunal de Contas, para fazer essa denúncia, mesmo como pessoa, né, sozinho ou através de uma associação ou algum partido político. Então, a sociedade deve realmente se unir e os observatórios sociais estão aí, estão crescendo, justamente fazendo essas análises e entrando fortemente nesse controle social. Por isso que é importante que a gente cada vez mais divulgue essas informações, né? Que as pessoas saibam que são
partícipes desse movimento que podem fazer, né? Eu posso fazer pela minha cidade. Eu posso fazer, e se a informação não estiver divulgada, acho que tem que ser cobrado do município que se divulgue as informações para a gente poder realmente trabalhar com elas. E a universidade é um grande parceiro com relação a isso. A gente está sempre incentivando os alunos a procurar os dados dos municípios e a realmente pesquisar o que está acontecendo lá. É uma grande... E uma outra questão que eu vejo importante também da participação do cidadão é cobrar do seu vereador que ele, de fato, exerça aquilo para o qual ele foi eleito. Até, ou seja, professor, se o seu vereador não foi eleito, o que está eleito passa a representar a cidade. Exatamente. Né? E ele tem que cobrar do vereador para que ele faça todo esse processo de fiscalização, que realmente fiscalize as contas, que cobre do prefeito, cobre da prefeitura a realização de obras, de políticas públicas em benefício da própria sociedade. E nesse caso, um dos parceiros grandes, a Carla tocou nisso, são exatamente os observatórios sociais, que hoje têm um papel muito interessante de trabalhar junto, né, com quer dizer, fazer uma ligação entre a sociedade e o próprio poder público, no sentido de ajudar a controlar. E aí é uma parceria realmente interessante entre todo o sistema de controle interno, controle externo, e os observatórios sociais, que são instituições privadas, são associações privadas, não tem nada a ver com o Estado, mas essa parceria é muito importante de acontecer. E quanto mais nós dermos força, né, para esses observatórios e para essas atividades, muito melhor vai ser a nossa vida em termos do que o poder público pode fazer para a gente. Né? Com certeza. Vamos fazer então um breve intervalo. Voltamos no próximo bloco com Gestão em Foco, aí com um exemplo de como nós podemos acompanhar essas contas, o orçamento público, as finanças municipais. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Gestão em Foco, falando hoje sobre orçamento e finanças municipais. Agora estão conosco a professora Ivonete Ramos. Professora, obrigado por mais uma vez estarmos juntos, né? Obrigada também. A Laura Linhares, que é acadêmica do curso de Administração Pública e bolsista do projeto Bússola Municipal. É isso, Laura? Boa noite. Obrigada pela participação. Obrigado. O que vem a ser o projeto Bússola Municipal? É um exemplo do que nós estamos falando até agora sobre esse controle e acompanhamento de finanças? Isso, Caê. Assim, a intenção do projeto Bússola é organizar alguns dados, porque os alunos, principalmente que são bolsistas do projeto, estão percebendo o quanto é difícil o acesso a alguns dados em termos de LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, em termos de dados de receita, ou então, assim, a forma como são demonstrados os relatórios, receita por categoria econômica, aí receitas saem por categoria econômica, despesas já saem por outra metodologia. Então, no projeto Bússola, a gente tenta, de alguma forma, reunir dados que são mais difíceis, por exemplo, para um cidadão, né, ou para uma pessoa leiga reunir, para tentar trabalhar esses dados e apresentar algum número que seja um referencial para a sociedade, de desempenho de um município, por exemplo, né? Nós não temos a intenção de críticas, de nada disso, é somente servir como uma ferramenta para que esse município possa, através dos dados levantados pelo Bússola, poder sentar, se reavaliar, planejar algum tipo de meta de política pública. É nesse sentido. O projeto Bússola organiza dados de receitas, de despesas e trabalha indicadores. Inclusive, nós não trabalhamos ainda, porque ele é um projeto novinho, ele nasceu praticamente junto com o Gestão em Foco. Olha só. Então, como ele é novinho, a gente ainda não tem assim, uma metodologia de criar novos indicadores. A gente trabalha com dados que já existem e estamos trabalhando indicadores que já tem na literatura. Uhum. Tá? Agora, questão as dificuldades. A professora falou que vocês encontraram dificuldades, né, em até organizar esses números. Fruto do quê? Que são essas dificuldades de publicidade, de organização dos gestores? De publicidade, principalmente. E por não haver eu posso dizer, não existe uma... Não é certo que está em todos os sites de prefeitura, às vezes está nos sites, às vezes está no site da Assembleia. Não tem um padrão, né, de publicidade para a gente achar as LOAs, para a gente achar dados até de população. E o próprio site do IBGE, que é o nosso principal, né, agente de estudo,
é difícil encontrar os dados lá dentro, né? Então a gente, como acadêmico, né, fica ainda mais complicado, porque a gente não sabe se o dado está certo, se não está. Que aí encontra no site da prefeitura diferente de como está no do IBGE. E aí, qual que está certo? Como que a gente vai saber? Imagina um cidadão, né? Imagina, exatamente. E como depurar esses dados? A partir do momento que vocês começam a localizá-los, passa então um projeto bem, com muita calma, colocá-los ordem por ordem, decifrar. Muita calma, muito tempo, né? Até a gente criar uma metodologia certinho, né? De como fazer, daí de que ano a que ano, né? Montar para entender o que aquele número está querendo dizer para a gente, né? Então é muita calma, muito trabalho que a gente passa para tentar entender aí um pouco desses números. Professora, quais são os indicadores que devem nortear essa análise? A senhora falou, são indicadores que já existem, né? Sim. Então, Caí, até antes de abordar o indicador, eu só queria fazer um parênteses aqui para explicar o seguinte, até de repente para fazer uma ponte com a população, com o cidadão josefense e convidá-los, né, a participar. O projeto Bússola Municipal é um projeto de extensão da ESAG. Quer dizer, a comunidade, na verdade, ela preconiza a participação da comunidade. A gente gostaria de ter a participação. E na ESAG, ele está dentro de uma estrutura maior, que é o LASP, Laboratório de Aprendizagem e Serviço Público, né? Então, esse projeto, que é o LASP, que é um programa que é coordenado pelo professor Enio, tem o Cidadania Fiscal, que também é um projeto de extensão, tem o Multiplicador do Conhecimento, que é para capacitar conselheiros municipais. Então, assim, tem uma série de ações que são feitas dentro da extensão da ESAG que pode estar disponível para a comunidade. Da comunidade, né? Eu queria até deixar o blog do LASP, é lasp-exag.blogspot.br, para, né, o cidadão poder acessar e conhecer os nossos projetos. E aí, dizer também, Caí, que é um espaço rico de aprendizagem para os nossos futuros administradores públicos, né? E essa interação com a comunidade vai ser muito importante. Com relação aos indicadores, a gente tem uma série que dá para trabalhar, né? São muitos números relacionados a finanças públicas, dá para fazer uma série de casamentos de dados, cruzamentos de dados, mas hoje o foco, né, que a gente buscou aqui é trabalhar os indicadores de limites constitucionais, se estão sendo atingidos, se estão sendo cumpridos ou não, e também de grau de dependência financeira dentro dessa estrutura. Nessa linha, esses dois grandes indicadores. Esses limites constitucionais também é o que a gente falava nos blocos anteriores, de saúde, educação, gastos com o pessoal, que vão mostrar se estamos no rumo certo, pelo menos quase lá, isso, Laura? Isso mesmo. Eu vou começar a mostrar alguns dados, então, sobre a cidade de São José, né? E, então, o professor Arlindo já tinha falado no bloco anterior. Para a saúde, no caso, o município é obrigado a aplicar no mínimo 15% da sua receita. Daí a gente usou duas metodologias, né? Porque tem a receita própria, que é só aquela arrecadada pelo município e aplicada no município, e a receita total, que une a de transferência, né, de outros entes da federação, né, União ou Estado. Então a gente consegue perceber, por exemplo, na saúde, a gente fez a metodologia de 2005 a 2010. Daí no último ano, por exemplo, o gasto com saúde do município foi de R$ 135 por habitante. Isso, receita própria. Se for com a arrecadação total do município, esse valor ele passa para R$ 201. Então, com a arrecadação total, a gente soma toda essa transferência e o que arrecada. Isso. Soma todas as receitas que vêm para o município. Vai de 131 para? Vai de R$ 135 para R$ 201. Para R$ 201. Então, essa média, né, então, desses 5 anos, de 2005 a 2010, foi por pessoa um gasto médio de R$ 105, né? Aí, sobre o cumprimento, né, do limite mínimo constitucional, que é de 15%, nesses 5 anos, São José cumpriu, ela investiu mais que 15%, né? E, assim, é importante até a gente falar que esse valor de 15%, ele foi determinado a partir da emenda constitucional 29 de 2000. Então, e ela deu um prazo de 4 anos para os municípios se adequarem. Sim. Então, por isso que a gente começou a nossa pesquisa a partir de 2005, porque até então, provavelmente, alguns municípios ainda, né, não teriam atingido esses 15%. Mas São José ainda ficou ali, a média de aplicação nesses 5 anos foi 15,9%, então ficou bem pertinho, né? Ou seja, se bobear um pouquinho... Podia ter investido um pouquinho mais, né? Aí, né, o que ocorre se não aplicar, se não tivesse aplicado esses 15%?
Aí o TCE vai lá e dá um prazo de 2 anos para eles se recuperarem. Tem que se recuperar em 2 anos. A gente observa que é um método que até ele pode se tornar super didático, né, para o cidadão que está em casa, para quando ele acessasse o site da prefeitura, uma forma de publicidade, que eu consigo entender o que está acontecendo, né, o porquê que o investimento né, de Mas saúde está acontecendo ou não. A partir dos cálculos, né, porque lá não tem isso claro pra gente, né, não vai deixar claro exatamente. Sim. É assim, não é, vai achar os números e aí o cidadão não vai ter vontade de ir lá e pensar, meu município está investindo. Até porque ele não sabe, né? Como que acontece? Nós, leigos nessa área, não sabemos qual o cálculo que eu devo fazer para compreender se está atingindo o limite ou não. E até, por sinal, um dos objetivos do nosso boletim no Bússola é a gente coloca lá os quadros, aí, por exemplo, tem os números. Se a pessoa não entendeu os números, vai ter um comentário embaixo. O comentário né, vai estar claro para o cidadão, ou até mesmo para o servidor, né? A prefeitura recebe o boletim. Né? A própria pessoa não quer, não tem, a gente sabe como são os funcionários. Né? Então vai estar lá escrito claramente o que aquilo quer dizer, né? E a partir dali a pessoa pode pensar com mais clareza que política pública ela pode tomar a partir daquele, né, daquele comentário. Até analisar os resultados, né? Exatamente. A gente vai fazer um breve intervalo, nós voltamos para depois falar de outros indicadores que temos aí de São José, né? Então nós voltamos para compreender um pouco mais do projeto do Bússola Municipal, que tem então dados para nós aqui de São José. Voltamos em instantes. Show de bola, Laura. Estamos de volta com o programa Gestão em Foco, hoje falando sobre finanças municipais. Professora, nós já tivemos o exemplo então, da educação, o quanto que é o investimento por habitante. Você vai explicar um pouquinho para nós sobre o que é, então, quando se fala também de arrecadação per capita, investimento per capita, esse cálculo com o que é feito, né? Então, é bem simplesinho, que aí não tem mistério. Por exemplo, se tu queres saber a arrecadação ou o total de aplicação per capita do município, né? Tu podes pegar o valor total da receita e dividir pelo número de habitantes. Sempre usando a metodologia do ano corrente, né? Então, se tu estás no ano de 2010, tu vai pegar a receita total arrecadada para 2010 e dividir pelo total da população de 2010. Em junho, normalmente, a gente tem atualização do IBGE, né? Para contagens populacionais e assim por diante. Então, utiliza esses dados atualizados do IBGE e aí, o que tu descobre quando tu divide o total da receita, né? Arrecadada de um município pelo total da população? O quanto por habitante ou por pessoa estaria destinado daquela receita. Então é sim, Laura, que a gente teve o exemplo então, lá na saúde, quanto é que foi o investimento por pessoa, né? Exatamente. E nós temos também indicadores de educação em São José? Isso, a gente também fez os cálculos. Aí o professor Arlindo também tinha falado do limite mínimo constitucional, que no caso dos municípios é de 25%. Estados e municípios eles têm que aplicar no mínimo do seu orçamento 25% em educação. E a União é 18%. Aí, para o ano de 2010, São José, ela aplicou R$ 221 por habitante em educação. Então, dá uma média nesses 5 anos, né, de 2005 a 2010, como eu já falei que a nossa pesquisa foi realizada nesses 5 anos, foi de R$ 190. Isso com a receita própria, a receita do município. Se fosse para a receita, a arrecadação total, que junta as transferências também, vai para R$ 284 esse valor. Aí, se falar do limite mínimo constitucional, ela também cumpriu, São José também cumpriu, então atingiu, sempre investiu mais. E até houve picos aqui em 2007 e 2008, que ela arrecadou 30% da sua receita, né, em educação. E nos gastos com o pessoal, que também é um dos outros indicadores que a Constituição estabelece o quanto que deve ser investido, né? Isso. Os gastos com o pessoal, no caso dos municípios, é 60% o máximo. Estado também é 60% e a União é 50%. Mas é da receita corrente líquida, ele não é do orçamento como um todo. A gente pode falar que São José também cumpriu, né, sempre investiu menos que 60%, né, atingiu o limite. E a média foi de 54,6%. Não, o pico, desculpa. O pico foi de 54%, foi no ano de 2006. E a média desses 5 anos, ela foi de 5,2%. Aí é importante falar também que a professora Lindo já tinha citado que desses 60%, 54% vai para o executivo, né, folha de pagamento para o executivo, e 6% para o legislativo.
O famoso gastos com pessoal, né? Exatamente. Professora, nós temos outros indicadores que foram analisados pelo projeto também, né? A senhora comentava para nós, um dos indicadores foi a questão da arrecadação do ICMS, que às vezes parece algo tão distante para nós, para o cidadão, olha, o ICMS tão longe e tem um impacto considerável, né? Sim. Então, Caio, olha só, para ficar bem claro para o cidadão, esses indicadores que foram trabalhados até agora estão ligados a limites constitucionais, né? E quando a gente puxa a tributação em si e puxa esses dados mais próprios da arrecadação, a gente já entra numa questão de dependência financeira ou não dentro dessa estrutura toda. Então, por exemplo, o ICMS que tu colocas, ele está no nível de patamar de arrecadação de impostos. Então, aqui cabe também deixar claro para o cidadão o seguinte: existe uma arrecadação própria de impostos na prefeitura, tá? Essa arrecadação própria seria o quê? Para prefeitos, né? Para prefeituras. O IPTU, territorial, né? E predial urbano, o Imposto sobre Serviços, o ISS, e ITBI, né? Que é para transmissão de bens intervivos, né? Cartório e assim por diante. Então, essas arrecadações são arrecadações que a gente considera como próprias. Quem legisla sobre elas Exclusivo e quem arrecada no município. é o município. E isso para todos os municípios. Aí, só que não é só disso que vive o município. Ele vive também de transferências do Estado e da União, que também tem as suas arrecadações próprias. Então, por exemplo, o ICMS que tu colocas é uma arrecadação própria do Estado. Está na pauta de legislação e de arrecadação do Estado. Mas o ICMS ocorre no âmbito dos municípios. Então, um percentual volta para o município em forma de aplicação. Então, para o município da origem daquele ICMS, volta 25%. Então, o que vai acontecer? Quando esse imposto de transferência ele entra no cofre do município, ele soma para a receita total. E aí eu tenho um dado aqui para ti. Que vai afetar lá nas obrigações constitucionais. Ele vai contar desse percentual do ICMS que vem desse imposto, 15% vai ser aplicado vai na ajudar saúde, lá na saúde e na 25% educação. Na educação, com certeza. E tem mais uma implicação. Por exemplo, deixa eu buscar um dado aqui para ti. Para 2000, eu tenho os dados de 2005 a 2007. O Tribunal de Contas está ajustando a metodologia para apresentar esse dado para a gente, tá? Mas só para teres uma ideia, porque já dá para fazer uma média. A aplicação do ICMS versus a receita total em São José é em torno de 20%. É considerável, né? O IPTU, para esse mesmo período, a média do IPTU, que é receita própria, né, foi 7%. O ISS, 6%. Então, quer dizer, o ICMS, embora pareça um pouco longe do cidadão, porque lá a arrecadação do Estado, ele tem um peso considerável dentro dessa estrutura. Por isso é muito importante, né, o cidadão pedir a sua nota fiscal. Ele está ajudando de alguma forma essa estrutura a se financiar, né? É um retorno que vem para ele, vai voltar para o cidadão em algum momento. Então, não está desconectado de uma estrutura financeira o pedido, por exemplo, né, da sua nota fiscal. Da nota fiscal. Até quando você está lá pedindo a sua nota fiscal, você vai depois cobrar um serviço de qualidade melhor no município, porque 20% é um valor muito considerável, né? E depois vai financiar a saúde, a educação e assim por diante. Professora, temos outros indicadores antes da gente encerrar o programa de hoje? Algum outro exemplo para ser dado? Temos, eu achei bastante interessante, foi muito bom trabalhar com os dados de São José. Eu sou uma cidadã josefense, né? Então, chamou atenção bastante na planilha os investimentos para São José. 16% das despesas totais né, são canalizados para investimentos. Foge do padrão brasileiro. Caê, nós temos, além do dado do indicador de investimentos totais, o que me chamou a atenção dentro dessa estrutura, e que daí é um dado econômico, né, mas que o cidadão precisa trabalhar também, porque a economia, né, a questão social, a questão cultural, religiosa, está toda em conjunto, né, a renda per capita de São José. E aí, enquanto São José está dentro de uma estrutura, por exemplo, geopolítica, que se chama Secretaria de Desenvolvimento Regional, uma SDR.
E nessa estrutura, enquanto que a média de renda per capita foi em torno de R$18 mil até 2008, São José estava em R$20 mil per capita, né? A renda. Eu achei interessante. E aí, a gente precisa continuar essas análises, por quê? Porque trabalhando a população, a renda per capita é a divisão do produto, o total do produto pela população. E a gente percebe que a população de São José tem uma média de crescimento baixíssima. 1%, de 1,2%, né, Laura? Então, o que acontece? Isso tudo tem que ser estudado, né? Aqui nós trouxemos dados de São José. Mas nós queremos convidar a você, Caê, e ao cidadão josefense para continuar acompanhando o projeto Bússola, porque no final desse relatório vai ter uma comparação entre os municípios da SDR, uma comparação construtiva para verificar experiências, né? Por que num município pode estar dando mais certo. Qual foi a ação de gestão que lá mudou? Então, acho que para hoje seriam esses os principais. Quem quiser conhecer melhor o projeto, então, entra no blog. Entra no blog do LASP, e nós temos também um blog do projeto, que é projetobussolamunicipal.blogspot.br. Certo, lá então vai ficar sabendo, vai acompanhar esse processo. Tá certo, então, Laura, obrigado pela tua participação hoje, por essa partilha, para conhecermos um pouco mais desses investimentos em São José. Obrigada. Professora, mais uma vez, professora Ivonete conosco, obrigado também pela sua presença. E então que o cidadão possa procurar lá o projeto Bússola e estar podendo conhecer melhor a cidade, né? Isso mesmo, tomara. Obrigada, Caê. Também agradecemos que estiveram conosco a professora Carla Rosanski, obrigado, professora, e o professor Arlindo Carvalho Rocha, todos eles do curso de Administração Pública, o UDESC-ESAG, que tem nos acompanhado, nos ensinado mais sobre esse universo da gestão municipal, da gestão pública como um todo. Voltamos na próxima semana com um novo tema, com essa grande missão de tornarmos cidadão participativo e presente na vida dos nossos municípios. Voltamos no próximo programa.